Boa tarde a todos, buonasera e bem-vindos a esse novo webinar da Italcam, Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, aqui no Brasil. Eu sou Emanuele Bosco, integro a diretoria do Coinfra, Comitê de Infraestrutura, Logística, Transportes, Construção e Mobilidade da Italcam e serei o moderador desse evento. Agradeço a participação de todos que se inscreveram para nos acompanhar nesse webinar, que é parte da programação proposta pelo Comitê Coinfra, em que a Italcam convida seus associados para falar sobre infraestruturas inteligentes e de qualidade para empreendimentos imobiliários, residenciais e industriais. Sendo assim, é um espaço aberto no qual especialistas das áreas de atuação são chamados a participar de um diálogo técnico. Para esse evento, reunimos a Planet Smart City e a Collen Construtora para apresentar e discutir sobre os respectivos cases. De um lado, foco residencial e impacto inclusivo dos projetos da Planet, Viver Além de Morar, e, do outro lado, foco em inovação na execução de obras industriais e de infraestrutura. No final das apresentações dos dois convidados palestrantes de hoje, teremos 15 minutos para as perguntas que podem ser feitas pelo Q&A aqui na plataforma e as que eventualmente não forem respondidas, pedimos que enviem para italcam@italcam.com.br e depois recolheremos as respostas e enviaremos aos destinatários. Para fazer a saudação de abertura desse evento, gostaria de convidar Fábio Celan, que é o vice-diretor-geral da Italcam, e o Richard Schaeffer, que é o presidente do nosso Comitê Coinfra. Por favor, Fábio, te passo a palavra. Muito obrigado, Emanuele. Boa tarde a todos. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Fábio Celan, vice-diretor-geral aqui da Italcam, Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. Primeiramente, queria agradecer ao Coinfra, né, por mais essa iniciativa, agradecer a Bárbara pelo apoio e suporte que ela sempre dá ao nosso comitê, agradecer aos palestrantes por terem aceitado o nosso convite e a todos os presentes. Para quem não sabe muito sobre a Italcam, esse ano chegamos à marca histórica de 120 anos. Somos reconhecidos como uma importante associação sem fins lucrativos, que reúne pequenas, médias e grandes empresas italianas e brasileiras. Somos parte do Sistema Itália no Brasil, junto com a Embaixada, Consulado, Enit e Instituto de Cultura. Somos membros de Assocamere-Estero, que é a união das câmaras italianas espalhadas pelo mundo. Ocupamos um lugar de destaque entre as 81 câmaras espalhadas a ponto pelo mundo. E integramos o grupo de Eurocâmaras, que é o grupo das câmaras europeias em São Paulo. Se quiser ficar mais por dentro de todas as novidades, notícias sobre o mundo brasileiro, te convido para seguir nossas mídias, nosso site, @italcam.sp e www.italcam.com.br. Bom, não quero tirar mais tempo aí aos convidados, aos palestrantes, então me despeço aqui, desejo um bom evento e passo novamente a palavra para o moderador Emanuele Bosco. Grazie a tutti e buon evento. Está no mudo, Emanuele. Muito obrigado, Fábio. E agora passo a palavra para o Richard Schaeffer, que é o presidente do Coinfra, o Comitê de Infraestruturas, e diretor-geral da Ásia Ambiente do Brasil. Por favor, Richard. Muito obrigado, Emanuele. Obrigado, Fábio também. Eu queria tomar essa oportunidade também de me apresentar para quem não me conheceu ainda. Então, eu sou Richard Schaeffer e hoje estou presidindo então, o Comitê de Infraestrutura da Câmara Italiana de Comércio. Como o Emanuele falou, eu atuo hoje aqui no Brasil como diretor-geral da Ásia Brasil. Também estou envolvido em poucas outras associações, como faço parte do Conselho Empresarial de Energia, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, e
e também como diretor de eficiência energética e cogeração no CNCR. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e poder interagir com nossos palestrantes hoje também, que é a Susana Marchione, CEO do Brasil na Planet Smart City, e com o Rodrigo Toledo, gerente comercial no Colin Construtora. Queria falar só curto também sobre o comitê da Coinfra. Coinfra, por sua vez, tem como principal objetivo reunir os associados da Câmara, que tem alguma coisa a ver diretamente ou indiretamente o mundo de infraestrutura, construção, logística, transporte, mobilidade, e nós queremos criar sinergias e troca de informações entre os associados, e também atividades comuns, eventos, que possam permitir maior visibilidade no mercado brasileiro e também desenvolvimento de negócios para cada associado. Foi bem curto, mas eu vou parar aqui. Eu desejo todo mundo aqui um ótimo evento e eu passo para você de novo, Emanuel. Muito obrigado, Ricardo. E passando agora ao tema do webinar de hoje, que é infraestruturas inteligentes e de qualidade para empreendimentos imobiliários residenciais e industriais, passo a palavra para Susana Marchione, que é a CEO aqui no Brasil da Planet Smart City. Por favor, Susana. Antes de tudo, muito obrigada a todos, muito feliz de estar aqui com vocês hoje e compartilhar um projeto que é parte brasileiro, parte italiano e parte inglês, no sentido que a Planet tem sede em Londres, mas nós, a maioria dos fundadores, somos italianos e o primeiro projeto do mundo dessa Planet foi aqui no Brasil, portanto, 3 países que se juntaram literalmente. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação. Me falam antes de tudo se dá para ver, se deu certo, se vocês estão conseguindo, maravilha. E vamos. Planet Smart City, nós planejamos e construímos bairros e cidades inteligentes e inclusivos. Ou seja, nós trabalhamos principalmente habitações sociais. É importante ressaltar que eu falei principalmente, mas não solamente. Por que falar de cidades inteligentes e habitações sociais? Muitos, às vezes, não associam os dois termos, no sentido que todos pensam, cidade inteligente é algo caro, é ao alcance de poucos. É diferente, gente, e os números são bem claros. Começo com algumas imagens, alguns números muito fortes, mas que deixam bem claro o porquê disso tudo. Tem 300 milhões de famílias no mundo todo que vivem em habitações totalmente inadequadas, tipo essas que estou mostrando. Esse projeto se chama The Monster, o monstro, em Hong Kong. Eu pessoalmente visitei. Cada um desses quadradinhos é 9 metros quadrados e moram, em média, 9 pessoas. Não tem banheiro, não tem cozinha, tudo isso é banheiros nos corredores e cozinha fora de casa. Essas são consideradas habitações. Tem 5 países no mundo que têm o maior déficit habitacional. E vamos ver quais e o tipo de habitações sociais, ou seja, onde o governo entra financiando a moradia. O primeiro, a Índia. China. Essas, de novo, são habitações sociais, ou seja, projetos onde o governo financia a construção. E olhando para essas fotos, eu peço para você prestar atenção não somente na construção das casas, mas nas áreas verdes, nos parques, nos serviços, na criança brincando nesses lugares maravilhosos. Parece brincadeira, mas é isso que o mercado oferece. Essas são habitações sociais no México. Esses parecem container, literalmente, mas são habitações sociais. Nigéria. Parece que estamos piorando ainda, mas, de novo, programas de governos. Um projeto vertical, na Rússia, a qualidade, gente, sempre a mesma. Enfim, deixei por último, esse é o antigo programa Casa Verde Amarela, que se chamava de Minha Casa Minha Vida, faixa 1 no Brasil. De novo, gente,
serviços, qualidade da infraestrutura, áreas verdes, parques, bibliotecas, observam isso tudo. E todos os anos são construídos no mundo 10 milhões de habitações sociais. Essa é, mais uma vez, a foto daquela construção de Hong Kong que se chama The Monster. E 90% dos projetos no mundo são construídos sempre nesse estilo. A tipologia é sempre a mesma. Essas das fotos que vocês estão vendo nesse momento são todas construções feitas aqui no Brasil. Qual é a solução da Planet? O planejamento urbano, que geralmente nesse tipo de projetos falta totalmente, uma infraestrutura inteligente em termos de qualidade e em termos de impacto na vida dos moradores, tecnologia ao alcance de todos, programas totais de inovação social, um aplicativo gratuito dos moradores e o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade. 4 pilares fundamentais, como falei agora, o meio ambiente, o planejamento urbano e arquitetura, a tecnologia, que é pensada como um meio, mas não um fim para mudar a vida das pessoas, e as pessoas, a inclusão social. Às vezes parece que esquecemos que as cidades são construídas para as pessoas morar. Ou seja, falar de cidades inteligentes significa falar de moradores inteligentes. E aqui é aquele que eu chamo do cardápio Smart. A Planet constrói bairros e cidades inteligentes e inclusivos. O que significa construir cidades inteligentes? A gente tem um leque de soluções que estão aplicadas a todos os projetos. Na Itália, em Turim, que é a minha cidade de origem, a gente tem um centro de competência com um time que nesse momento é de mais de 400 pessoas que procuram soluções smart no mundo todo que depois são integradas nos projetos. O que significa soluções smart? Eu faço alguns exemplos, separando elas por cada um dos pilares que eu mostrei para vocês. Estamos falando da parte social, é o gestor social, é a biblioteca de objetos, cozinha compartilhada, cinema gratuito. Estamos falando de tecnologia, por exemplo, Wi-Fi gratuito nas áreas institucionais, vídeo monitoramento, aplicativo gratuito do bairro, totem interativos. Falamos de planejamento urbano e de arquitetura, rede elétrica subterrânea, o conceito de mix funcional, ou seja, integrar residência e comércio de forma que a gente não quer criar nunca cidades dormitórios, ruas cul-de-sac, design for all. Esses são todos exemplos, mas a gente tem um cardápio, como mostrei anteriormente, muito maior. A gente trabalha mais ou menos com 200 soluções inteligentes. E falando de meio ambiente, iluminação de LED, pavimentação drenante no lugar de asfalto, hortas urbanas, ciclofaixas, aplicadas para cada um dos projetos. E cada solução é integrada com as outras, ou seja, nós tentamos gerar um equilíbrio entre os 4 pilares. Uma cidade não pode ser pura tecnologia, esquecendo do meio ambiente, ou cuidar da parte social, esquecendo da tecnologia. A gente tenta equilibrar a distribuição das soluções inteligentes. Como falei, uma das soluções, e aquela que eu considero um carro-chefe da gente, é o aplicativo gratuito da Planet. Se chama Planet App, vocês podem baixar, e é o painel do controle da cidade. Festas, eventos, programação do cinema, da biblioteca, com todos os livros. As pessoas podem acessar, ver os livros disponíveis, reservar eles via aplicativo, com um QR Code, entrar na biblioteca 24 horas, pegar o próprio livro e devolver depois de 3 semanas. Da mesma forma, pode ser utilizado o campo de futebol, e pode ser utilizada a biblioteca de objetos, que é uma biblioteca que no lugar de livros tem furadeiras, equipamentos desse tipo, que os moradores usam gratuitamente. O que tem mais no aplicativo? Tem sensores. As pessoas podem ver quanto gastam de energia, quanto gastam de água e ter o controle da própria despesa. E o aplicativo é, antes de todos e principalmente, a possibilidade para os moradores de comprar produtos e serviços descontados, que nós da Planet oferecemos no aplicativo mesmo, e a possibilidade para eles de vender produtos.
Isso significa, e é fundamental quando se fala de habitações sociais, gerar uma renda para os moradores. Temos pessoas que vendem comida no aplicativo. A gente faz a publicidade dele, eles fazem as reservas no app e depois vendem. Isso significa fomentar o comércio interno e gerar renda para as pessoas que geralmente não têm acesso a esse mercado. A Planet trabalha principalmente 3 tipos de projetos, que a gente classifica dependendo do tamanho. Ou seja, até 400 unidades trabalhamos aquele que a gente chama de Smart Building, de 400 até 1.000 é o distrito, e de 1.000 para cima estamos falando de Smart Cities. E trabalhamos verdadeiramente o impacto. Eu sei que muitas vezes nesses anos falar de ESG é quase fazer marketing. Para nós o impacto é algo verdadeiro, é algo que funciona na empresa, com fornecedores, com funcionários e com nossos moradores e clientes. E agora não irei simplesmente falar de como impactamos, mas irei mostrar para você as imagens. E eu peço para todos de lembrar aquele que eu mostrei no começo. Lembram quando eu falei, essas são as casas, as habitações sociais construídas no mundo todo que entram em programas sociais e governativos. E eu falei, olhem as casas, olhem a qualidade das casas, áreas verdes, parques, a criança na rua. Lembram daquelas casas, pensando que a gente constrói e vende ao mesmo valor dos competitors. Mas nós oferecemos algo diferente. Essa é a Smart City Laguna, 330 hectares em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. A primeira coisa que a gente constrói quando começa um projeto se chama de hub de inovação. Estamos falando de mais ou menos 1.000 metros quadrados, e esse é aquele de Laguna, que dentro tem atividades. São todas fotos reais. Essa é a biblioteca. E esses são moradores e não moradores. E aqui, mais uma vez, uma coisa importante que vale a pena ressaltar. Nós deixamos todos esses espaços abertos. Não tem taxa de condomínio, não tem muro, não tem portaria. Significa que aqui dentro tem criança que mora na Smart City Laguna e criança que não mora aqui. Tem criança que mora ao redor da Smart City. Tem criança de comunidades que estão ao redor e que tem acesso gratuito aos serviços. Esse é o cinema, de novo, gratuito, aberto a moradores e não moradores. Espaço de coworking, mesmo conceito. Biblioteca de objetos. Aqui, no aplicativo, a pessoa reserva a furadeira, com o QR Code abre a biblioteca, pega o seu equipamento, gratuitamente usa e depois de alguns dias devolve. Ateliê de costura. Tem pessoas que usam, depois podem vender no aplicativo mesmo aquele que é costurado, ganhar dinheiro sem pagar nenhuma comissão para a Planet. Isso significa verdadeiramente inclusão social. Bicicletas compartilhadas. Equipamentos cinéticos, as pessoas treinam, recebem a energia que eles mesmos geram, têm internet gratuita e juntam o conceito de educação ao conceito de energia alternativa, a fazer esporte e, de novo, juntando moradores e não. Cozinha compartilhada. Esse é aquele que eu considero um dos conceitos mais importantes nas habitações do futuro. Ninguém irá comprar simplesmente uma casa ou um apartamento. As pessoas compram todos os serviços compartilhados que vêm juntos. Eu moro em 50 metros quadrados, mas eu posso fazer uma festa com 50 pessoas nos espaços compartilhados, que são reservados no aplicativo com uma regra: limpar depois da utilização. Campo de futebol e playground. E vendo essas imagens, eu peço de novo para vocês lembrar aquele que mostrei no começo. Esses são os espaços comuns da Smart City. Campo de futebol, de novo, da Smart City Laguna, aqui no Ceará. Ruas cul-de-sac. Essa é uma coisa muito bacana. A gente, quando fala que os projetos são abertos, muitos se preocupam e pensam, mas o projeto é aberto, como é que eles estão com a segurança? Com certeza a inclusão social ajuda, que faz parte de algo
pertencia a um lugar. Portanto, nós temos, como falei, crianças que moram na comunidade ao redor e eles usam os nossos espaços, ou seja, eles pertencem à Smart City, eles falam a minha cidade. Depois temos ajudas tecnológicas, por exemplo, os moradores criam grupos dentro do aplicativo e eles se falam, cada quadra tem um grupo. Eu entro no grupo e falo, entrou um carro, estou preocupada porque o carro não parou ou parou na casa daquela pessoa e eu não entendo porque a pessoa não entra. Os moradores podem sair todos juntos e ver o que acontece ou ligar a polícia. E depois tem ajudas urbanísticas. Essa da rua cul-de-sac, por exemplo, é uma das soluções. Essa rua, como vocês podem ver, tem essa rotatória no final. Significa que se um carro entra, para sair precisa fazer a rotatória no final e voltar. Não pode fugir na mesma direção onde entrou. O centro comercial, porque como falei, a gente trabalha o conceito de mix funcional, ou seja, ninguém pode pensar de construir uma cidade onde se mora e não tem negócio, onde não tem uma academia, uma loja, um mercadinho, ou viram cidades dormitórios. Aquela que é a prioridade é a possibilidade para os moradores de viver, além de dormir em uma casa. Isso melhora seja a mobilidade urbana que a segurança, porque dessa forma a cidade tem vida 24 horas. Mas 90% dos casos no mundo todo, quando pensam nas habitações sociais, parece esquecer desse conceito, portanto não se integram com o comércio, com as empresas. E agora vamos nas casas e nos valores. Essa é uma rua da Smart City Laguna. Vocês podem ver uma casa maior no meio, um duplex. A casa se chama Olímpia, é a mais cara da Smart City Laguna, é 135 mil reais. E ao lado, casas menores, a pequenininha se chama de Daphne, e são casas de 100 mil reais. Calçada e rua feitas totalmente com piso intertravado. Casas decoradas, casas bacanas, casas com um cuidado, paisagismo. Pessoas que andam na rua com a bicicleta, a pé, olha na qualidade do piso intertravado, da calçada, os detalhes das cores, isso tudo no valor que eu falei. E, de novo, lembra das primeiras imagens que eu mostrei. Nome de uma rua. A gente não trabalha como geralmente se faz nas habitações sociais, que é Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, habitação 40, 25, 19, tudo tem um nome ligado à história, ligado à cultura, para engajar e envolver as pessoas que moram. Bairro dos Músicos, sempre na Smart City Laguna. E aqui a lagoa que está dentro do projeto. Um detalhe da área comercial, do mercadinho. Aqui temos uma loja que se chama Caipiras Fashion, que é um salão de beleza. E a dona dessa loja é a primeira da família dela a ter uma PJ e a comprar a casa da família toda. E ela mora do lado de onde trabalha. Banco de mudas. A criança, as escolas participam ativamente na criação e na manutenção do banco de mudas. Ciclofaixas. Essas ruas são muito largas, vocês podem ver. E agora que ainda estamos no começo do projeto, as pessoas pensam, nossa, espaços perdidos, lotes perdidos. Na realidade, o planejamento é feito desde o começo. Essa cidade é pensada para quando iremos ter 20 mil moradores, para quando toda será construída e já temos prontos hoje rua separando o carro do ônibus, da bicicleta. Um playground e cada vez são lugares lindos, nada a ver com aquele que é o conceito tradicional das habitações sociais. Troca de livros. Cada pessoa chega com um livro e troca com o outro que alguém deixou. Cursos gratuitos de empreendedorismo, cursos de inglês, workshops sobre muitos assuntos. Esse aqui, por exemplo, é o curso de tecnologia. Um playground, de novo, na avenida central da cidade, com academia. Um detalhe da qualidade da infraestrutura. Aqui estamos falando de casas a partir de 100 até 135 mil reais e lotes a partir de 35 mil até 60 mil reais. Um lote de 150 metros quadrados custa 35 mil reais.
diretrizes de boas práticas, ou seja, o engajamento e envolvimento dos moradores em todas as atividades. Temos um time que se chama de gestão social, que eu brinco, é entre um síndico de condomínio e um psicólogo. É um time nosso, pago para nós, porque, como falei, não é um condomínio, portanto, o custo é totalmente bancado pela Planet. E esse time acompanha a chegada dos moradores por um mínimo de 2 anos. Portanto, os moradores chegam e entendem o que significa morar em uma Smart City, o que significa ter espaços compartilhados, ter um aplicativo, a possibilidade de vender o aplicativo, ter diretrizes para gastar menos água, menos energia, para não ter desperdício de alimentos, e para aprender também deveres, ou seja, o meu filho tem o curso gratuito de inglês, mas eu não jogo papel no chão, mas eu não faço a puxadinha sem um alvará, porque eu vou perder também o seguro da Caixa Econômica. Eu preciso dar algo. Eu recebo coisas gratuitas, mas eu cuido da minha cidade. Eu começo a pensar que uma área verde, uma área institucional, não é daquele ninguém que é a prefeitura, que geralmente todos pensam, é da prefeitura. Ninguém, não, é nosso. E tem uma palavra em inglês que eu amo, é to belong, pertencer. Os moradores precisam começar a pertencer à cidade onde eles moram. Uma foto noturna de um espaço ao ar livre, área de jogos. Aqui foi a festa de São João, em junho passado, na Avenida Central. Esse é um outro exemplo de hub de inovação. Funciona da mesma forma do primeiro que mostrei, mas esse é na Smart City Natal, Rio Grande do Norte. Portanto, de novo, biblioteca de objetos, espaços compartilhados para os moradores, playground. A gente replica esse modelo em cada um dos projetos. Vista aérea de mais um dos projetos, Smart City Aquiraz, novamente no Ceará. É mais uma vez um hub de inovação. Vocês podem ver, é um lugar lindo, muito lindo e chique. Às vezes as pessoas chegam e pensam, nossa, é demais para mim, mas o nosso objetivo é, não, vocês merecem. Você tem direito de ir em um lugar lindo. A criança mora em uma habitação de 100 mil reais, tem direito a uma biblioteca, a espaços compartilhados, a um lugar lindo e chique como esse. A criança precisa aprender que tem direito de sonhar. E muitas vezes as habitações sociais que eu mostrei no começo parece que falam, você não tem direito de sonhar morando nesse lugar. Mais uma foto aqui do hub de inovação, a parte interna do hub, sempre da Smart City Aquiraz. De novo, foi inaugurado sábado passado esse daqui. Todas as fotos de lá, sempre uma área externa do hub da Smart City Aquiraz. Campo de futebol, de basquete. Mais uma vez uma lagoa, parece que a gente sempre tem uma lagoa nos projetos, isso é casual, mas é muito bacana. Criança sempre na Smart City Aquiraz. Casas da Smart City Aquiraz. Essas casas aqui são, na minha visão, ainda uma evolução daquelas da Smart City Laguna. E na Aquiraz temos um tipo de público com uma renda um pouco maior da outra, portanto, chegamos a conseguir fazer algo que eu considero de verdade de altíssima qualidade. Estamos falando de casas a partir de 125 mil reais até 165 mil reais. Essa casa decorada Luna, 165 mil reais. De novo, fotos internas da Luna decorada. E esse é um outro sucesso desse projeto. Essa casa é um duplex, se chama Atena, e custa 220 mil reais. Não entra no programa Casa Verde e Amarela, porque é mais cara, e do SBPE. Mas por que é importante para nós? Porque nós misturamos públicos diferentes. Ou seja, os moradores da Smart City Aquiraz têm pessoas que compram com subsídio da Caixa Econômica e pessoas que compram simplesmente com um banco, Itaú, Bradesco, e as pessoas se misturam. Aquele conceito de fechar, literalmente, fechar as pessoas com uma faixa de renda separada dos outros, a gente não faz. E criar essa diversidade entre os moradores significa começar de verdade a construir cidades inteligentes. Casa Artemis, 126 mil reais.
internamente a decoração dela. Eu considero elas lindas de verdade e peço para vocês lembrar das primeiras. Casa Iris é a menorzinha, aquela de R$125.000. E, de novo, são lindas. Jardim atrás. Projetos verticais com o mesmo conceito, aplicativo, espaços compartilhados, gestor social. Esse é o projeto de São Paulo, Bela Vista, que foi entregue em dezembro de 2021. 505 unidades em São Paulo, freguesia do O, que a gente lançou ano passado e que felizmente é um sucesso de vendas agora em São Paulo. Itaquera, lançado também o ano passado em São Paulo. E esse daqui é um projeto que é outro grande sucesso do grupo na Índia, porque os mesmos projetos com os mesmos conceitos a gente trabalha além do Brasil, na Índia, na Itália, claramente, e nos Estados Unidos, no Texas. Esse aqui é, novamente, o projeto da Índia. E esses são os nossos moradores, os nossos funcionários na obra da Smart City Laguna. Um time que casou com o conceito de impactar vidas. Isso não vale somente, como falei, para os nossos clientes, mas também no nosso escritório. Enfim, as nossas redes sociais, os nossos contatos. Gente, eu interrompo aqui o compartilhamento e agradeço a todos também da paciência com o meu português, que ainda não é super amigo, portanto, obrigada a todos. Nós que agradecemos, Susana, e realmente parabéns pelo impacto, pelo propósito. E aqui realmente é impressionante ver infraestruturas, óbvio, de empreendimentos imobiliários realmente muito impactantes, mas também a infraestrutura tecnológica, porque vocês agregam também realmente muita tecnologia, muitas soluções smart nessas soluções. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E agora, dando sequência, passando a um outro setor dos empreendimentos imobiliários, entrando um pouco mais em obras industriais e de infraestrutura logística, passo a palavra para o Rodrigo Toledo, que é o gerente comercial para construção pesada da Collen Construtora. Por favor, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí ao pessoal, né? A Emanuele, a Bárbara, ao Richard. Bom, Susana, parabéns. Realmente, eu vou falar um pouquinho sobre as pessoas, né? Isso é muito importante, tanto as que trabalham para a gente, quanto esse conceito habitacional. Os governos precisam de mudar, né, essa concepção. E eu vou num pouco de uma outra vertente, né? Eu vou compartilhar aqui o vídeo. O vídeo, na verdade, não, a minha apresentação, né? Para a gente poder provocar um pouco aí a situação dentro de uma obra industrial, né? Como é que funciona. A gente, além de trabalhar com parte industrial, trabalha também com essa parte de incorporação e edificações, né, urbanas há muitos anos, né? A Collen tem 42 anos de mercado, então a gente conhece bem dessas casinhas aí que você mostrou de conjuntos habitacionais, né, antigos aí, provavelmente vai ter alguma fotinho nossa aí, tá? Bom, primeiro, todo mundo que seja bem-vindo. Eu vou falar um pouco aí das inovações e os desafios, né, na construção industrial. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da gente. A gente está acostumado a fazer essas obras industriais de concreto. Isso aqui é uma planta em Poços de Caldas, da Alcoa, né? É um vídeo, eu vou pular esse vídeo, porque eu acho que tem vídeos mais interessantes na frente, e quando a gente fez um teste, ele estava falhando um pouco. Então, eu vou guardar para a gente conseguir rodar outros vídeos, tá? É uma estrutura de concreto aí imensa, é o primeiro filtro prensa para beneficiamento de bauxita, né, numa fábrica de alumínio no Brasil. Isso é uma das inovações que a gente está enxergando nessas empresas hoje de mineração, né? E nas siderúrgicas, porque a maioria das vezes é uma cadeia
meio que horizontal, né? A siderúrgica já tem a mineração, é uma coisa comum, né? Bom, aqui são algumas fundações que a gente fez já e que a gente faz comumente, né? Aí eu chamo a atenção para as pessoas, né? Você vê aí que tem bastante gente trabalhando, né? E isso hoje é o que importa para a gente, é os nossos colaboradores estarem motivados e atentos ao serviço, né? Aqui são outros tipos de fundação que a gente executa nessas plantas industriais. Aqui é a parte de contenção, né, em concessionárias e rodovias, né, que a gente executa. Aqui são também contenções feitas em mineração. Aqui são as obras de arte especiais, né? A gente executa também tanto passarela quanto essas pontes. Aí é uma passagem aí em São Paulo, né? Apesar de eu ser mineiro, a gente executa a obra aí pelo Brasil inteiro. Essa aí é uma obra de arte também que a gente executou para um pessoal que é uma indústria de fertilizante, né? Para criar um acesso à planta. Aí, na verdade, digamos, os caminhões passam por cima e o trem passa por baixo aí, né? O trem locomotiva mesmo, não é o trem de mineiro, não. Aqui são algumas drenagens, né? Que a gente executa também para poder levar água pluvial e tudo mais. Aqui são os galpões com estrutura metálica que a gente executa. Aí, esses galpões de logística e distribuição. Aqui a gente tem também as estruturas em pré-moldado, né? Aí é um shopping. É um videozinho também, isso tudo está no YouTube nosso, mas eu vou concentrar mais nos vídeos futuros. Depois, qualquer coisa, se a gente tiver um tempinho, a gente volta e tenta ver. Aqui são alguns galpões que a gente faz, aqui são laboratórios físicos e químicos para indústria de tubos sem costura, né, que são os tubos do pré-sal. Então, também, mais uma vez, a gente aliando aí a nossa condição de trabalho a um tipo de novidade, né, que surgiu aí há uns 10 anos, que é a exploração. O Brasil tem esse know-how, né, a exploração de petróleo no fundo do mar a grandes profundidades. Essa siderúrgica que a gente construiu, grande parte dela, ela fabrica tubos sem costura para essa exploração do pré-sal. Bom, aí agora vem uma provocação, né, do que a natureza nos impõe a implementação de soluções tecnológicas para corrigir o nosso próprio impacto quanto humanidade, né? As nossas ações, né, antrópicas, ou seja, a nossa pegada, né, o que ela gerou desde a Revolução Industrial, né? Ela tem gerado o aquecimento global, não é novidade para ninguém, né? Isso aqui, principalmente na região sudeste, tem ocasionado chuvas intensas, e essas chuvas intensas causam desmoronamentos. Esses desmoronamentos, né, também eles têm o envolvimento de barragem, que é o que a gente viu aí acontecer, infelizmente, com grandes empresas, né, nos últimos tempos, e alteração de curso de rio, etc., né? Então, ou seja, a gente, na verdade, a nossa pegada ela tem sido bem prejudicial e a gente tem tido vários problemas com relação a isso. Poxa, mas e aonde que a consultora entra? A gente entra, às vezes, tentando corrigir o impacto, né? Vou mostrar para vocês um acidente natural. Isso aqui, o que aconteceu? Deu uma chuva que a gente chama dos últimos 1000 anos, né? Porque a gente tem um gráfico de chuva que ele para as obras industriais, para as obras de engenharia, né? Ele é chamado do gráfico de 1000 anos, né? É o maior nível de chuva que aconteceu em um só dia durante 1000 anos. É uma previsão, né? Então, aconteceu nesse lugar, causou um desmoronamento. Esse desmoronamento, ele carregou o material entupiu uma drenagem que era de uma contenção, né? Onde tinha uma linha de trem em cima, e, no fundo, levou o aterro, levou tudo.
né? E essa linha ficou suspensa e a logística dessa empresa ficou interrompida. Então, a gente teve que atuar aí rapidamente e desenvolvendo projeto para poder resolver e segurar esse problema, para poder ter uma condição de continuar com a vida seguindo, né, principalmente da empresa de logística. Então, a gente atuou e, num prazo de aproximadamente 4 meses, nós fizemos isso aí, ó. Então, hoje, o trem já está passando, a logística tanto de mineração quanto de siderurgia aqui em Minas já está funcionando e a gente, então, está agora terminando o tratamento ambiental desse problema aí que aconteceu. Esse vídeo eu vou tentar passar e, se não conseguir, aí eu vou pedir que vocês me avisem, tá? Que ele é bem interessante para vocês terem uma noção do que nós encontramos. Bárbara, qualquer coisa você me manda um WhatsApp se não der certo.
Bom, pessoal, esse foi um dos desafios, né? Eu vou passar aqui mais um outro. Esse também foi um outro problema. O rio, que aconteceu? O rio desviou por causa de chuva e carregamento de material do Mato Grosso para São Paulo. Esse é o Rio Santo Anastácio, ele fica ali na divisa mesmo de Mato Grosso com São Paulo. E veio muito material e uma ponte existente mudou de lado. A ponte ficou na areia e o rio levou a estrada. E aí a mesma situação. A gente foi obrigado a executar também uma obra, né? Vocês estão vendo aí pelo volume, né? 70 mil metros cúbicos de desassoreamento do rio e uma extensão de ponte de 95 metros, mais 10 mil metros quadrados de gabião. Então, também é um outro desafio muito grande, né? Para quem conhece a região, lá é uma região muito plana, então o rio, a gente fala de espraia, né? Ele abre muito, né? Ótimo. Bom, aí você consegue ter uma ideia do desafio, né? E eu presto atenção de vocês para ver sempre as equipes, né? Esse é um vídeo mais rapidinho mesmo. Vamos avançando. Bom, a busca pela implementação tecnológica para diminuir o nosso impacto. O que a gente está vendo nas obras industriais? Exemplo de uma empresa, a Ferromais, né? Que é o que está acontecendo com todas as mineradoras de ferro, como eu disse antes, e também bauxita, enfim. Os sistemas que eles estão aplicando hoje, de moagem, separação magnética, filtro prensa, são alguns termos técnicos, mas é fácil de entender. Ele é o seguinte, ele reaproveita os rejeitos, e o material que eles usam hoje, ou que eles escavam hoje, né, ele gera um rejeito menos rico em ferro, então ele gera um material inerte maior, a terra. Né? O que quer dizer isso? Antigamente se lavava a terra, tirava o ferro, né, o material ferro dela, por simples lavagem com a água mesmo, e gerava as barragens. Né? Hoje, quando começou a haver essa situação, e também o preço do minério e a tecnologia associada a isso, foi melhorando esse beneficiamento. Né? Então, hoje a gente trabalha com um sistema que a disposição de rejeito, ao invés de ser em barragem, ela é em material seco. Com isso, a gente está eliminando as barragens, né? Por quê? Porque as barragens existentes, às vezes o material que está nela é rico ainda, tanto em ferro quanto em bauxita, enfim, é rico no mineral. Então, está se pegando essas barragens e fazendo uma refiltragem delas através de separação magnética, de filtro prensa, e reaproveitando aquele material. E gerando realmente a terra, né, pobre do ferro, pobre da bauxita, mas um material que ela está servindo hoje, tanto para areia de construção, quanto para fazer bloquetes, né, tipo que a Suzana mostrou, o Pavies, né, aquela pavimentação tecnologicamente e ambientalmente saudável, né? Então está se aproveitando mais esses rejeitos. Então, acho que a linha vai ser esse o caminho. Isso a Alcoa, né? A gente implantou o primeiro filtro prensa dela aqui no Brasil. A Alcoa é uma empresa mundial, né? E também a Itaminas também está fazendo a mesma coisa. A Vale fazendo, enfim, né? Todas as empresas que têm condição tecnológica para executar, a gente está apropriando e ajudando nisso aí. O desafio das obras industriais, aí eu vou mostrar um pouco da Alcoa, a fase 2 da Alcoa, né? Onde que a gente está fazendo essa parte, essa área toda aqui é a área que vai ser depositado
esse material, né? Então, ou seja, aqui a gente vai fazer, na verdade, um depósito de material inerte, terra. Isso tem toda uma impermeabilização do solo executada antes, né? No primeiro momento ali apareceu a manta, eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Com isso, óbvio que vai isso aí é a manta. Vai uma estrutura de concreto junto, drenagem, né? Essa obra hoje a gente tem aproximadamente 50 caminhões e uns 20 equipamentos trabalhando, né? Com cerca de 150 pessoas, né? É um desafio também por causa do prazo e a chuva chegando, né? A gente está bem animado lá em conseguir concluir agora antes da chuva forte chegar mesmo, né? Então a gente tem aí algumas drenagens bem grandes, é um desafio grande. A tecnologia aliada nas obras industriais, né? O que a gente pode falar? Bom, muito planejamento, muita logística e muito controle para dar tudo certo. A gente trabalha hoje com desde 2017, a gente não tem nenhum acidente nas obras, né? Isso é a preservação da nossa equipe, que é o mais importante para a gente, né? Segurança sempre. O planejamento e a logística, né? O tanto de material que a gente compra, né? E o tanto de coisa que a gente tem que fazer chegar, dar certo, montar, né? Vocês já viram aí os guindastes, os equipamentos, então isso é muito importante. Aí eu vou dar o exemplo, né, de uma empresa italiana, a Fassa Bortolo. A gente executou aqui a primeira fábrica da Fassa fora do continente europeu, né? São 784 metros cúbicos de concreto que foram lançados em 12 horas. Isso era uma exigência da Fassa para que a gente executasse. Isso são 3 usinas de concreto fornecendo exclusivamente para essa obra nesse dia. São 26 caminhões betoneiros que fizeram 98 viagens. Então, são 98 caminhões de concreto. São 2 laboratórios, porque a gente tem que testar todo o material que chega, né? Tem que ter o corpo de prova daquele concreto. A gente tem que aditivar, porque 98 caminhões, digamos, né? 30 caminhões, os primeiros, eles têm que ter um retardador de cura, porque o concreto tem que demorar mais para curar. Os do meio, 30 que estão no meio, mais ou menos, eles podem ter o efeito normal. E os 30 últimos, ou 38 últimos, né, eu estou fazendo uma conta redonda, eles têm que ter aceleradores nessa cura. Para quê? Para que os 784 metros cúbicos de concreto sequem momentaneamente, né? A cura do concreto é a secagem dele, que é um grande segredo, né? Porque ele não poderia trincar, ele não poderia ter fissura nem nada. E isso tudo está numa área de escavação, né? Isso está para baixo do nível do solo, né? A gente retirou aí, para vocês terem uma noção, 392 corpos de prova de concreto para serem testados com 7, 14 e 28 dias, né? Então, é uma outra tecnologia também aliada no nosso dia a dia, né? O controle desses laboratórios e os aditivos de concreto que a gente tem que executar. E assim, é muita tecnologia embarcada e muito serviço manual, que depende de pessoas mesmo, sabe? Porque para tirar o corpo de prova você precisa de uma pessoa, né? Para dirigir as betoneiras a gente precisa do pessoal, a gente precisa estar todo mundo sempre prestando atenção, ligado em segurança e produzindo, né? Aqui a gente teve 2 equipes, porque elas passavam um período, né? O governo só permite que a gente tenha 10 horas extras, aliás, 8 horas normais e 2 horas extras, a construção civil é isso, né? Então, a gente vê aí, ó, o pessoal trabalhando aí. A própria Fassa, eu acho que tinha feito esse tipo de concretagem 2 ou 3 vezes só, ao longo de todas as fábricas que ela fez, né? Bom, a tecnologia aliada às obras industriais, eu vou mostrar para vocês também agora uma outra
outro viaduto, a gente brinca que é um viaduponte, né? Porque eles são 112 metros. Isso é um quarteirão, né? Uma quadra, é uma linha de 112 metros, que elas passam, né, sobre um rio e sobre uma estação ferroviária de embarque de minério. Ela tem aí essa altura, os pilares de concreto, né, tem essa altura livre, fora as fundações. A gente tem 170 toneladas de estrutura metálica, isso é o peso de 82 caminhonetes Hilux, para ter uma noção do tamanho, né, e do peso disso. A transposição do Rio Gagé e do terminal ferroviário. E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente empurra isso numa tecnologia que parece que está empurrando um carro, assim. Isso aí para vocês terem uma noção, né, do pessoal montando a estrutura para que a gente empurre. Os 112 metros eles já estavam prontos e eles vão sendo empurrados e, ao mesmo tempo, vai chegando uma outra parte, né, e vai conectando e a gente vai já preparando. O que é a vantagem disso? A linha, ela não tem que ser interrompida. A linha férrea, né, ela continua operando normal. E o que empurra isso é apenas uma escavadeira. Vocês vão ver a escavadeira aí empurrando, ela está empurrando. Isso é feito com o que a gente chama de tartaruga, né? São umas tartarugas com umas roldanas, né? E ao invés de a gente utilizar guincho, a gente vai utilizando por essa escavadeira empurrando. E ao mesmo tempo que a gente já lança com uma parte dela já executada com o piso, né? Vocês vão ver do lado direito aí, essa parte, ó, ela já está indo com uma pré-laje, que a gente chama, que aí depois a gente já concreta e o equipamento já vai andando em cima dela para ir concretando o resto. Então, a gente depois começa a trabalhar por cima da ponte sem interferência nenhuma com o que está por baixo. Essa também foi uma solução estudada, né, durante um tempo, para a gente poder conseguir fazer essa obra sem interromper a linha férrea, sem interromper a logística, né, que é o que era necessário para conseguir executar, né? Foi a obrigação imposta pelo contratante, né? Bom, eu vou avançar um pouquinho, né? Que agora é o que eu gostaria de discutir com vocês, né? As tecnologias e as dificuldades de implantação nas obras industriais. Bom, hoje a gente tem, por exemplo, terraplenagem, não existe mais aquele topógrafo, né, com teodolito, com 3, 4 ajudantes, né? Hoje a gente está fazendo tudo por drone. Óbvio que ainda tem o topógrafo que vai no chão, mas o topógrafo ele também se especializou. O drone ele ajuda a gente muito na topografia. Ele faz os levantamentos através de programas, né? Ele consegue nos ajudar bastante. E também faz essas imagens bonitas aí que nós vimos, né? A tecnologia BIM, para quem não está aí enfronhado no ramo de engenharia, né? A gente tem a parte, digamos, né? A gente tem um projeto arquitetônico, a gente tem um projeto de estrutura, que é metálica, ou de concreto, ou convencional, e a gente tem as instalações, né? Numa residência, água, luz, gás, dados. Então, ou seja, essa tecnologia BIM, cada profissional, porque cada um é um profissional. Um é um engenheiro eletricista, o outro é um engenheiro calculista, o outro é um engenheiro civil, o outro é um arquiteto. Todo mundo trabalha na mesma plataforma e ela identifica, né, as interferências e as compatibilidades que podem existir. Então, isso é uma tecnologia que veio a somar, é recente, relativamente recente, mas é uma boa tecnologia. As impressões 3D para maquetes, né? Antigamente a gente via as maquetes, elas eram feitas por artistas, né? Artesãos que faziam as maquetes e tudo mais. Hoje a gente consegue imprimir em 3D e visualizar tudo muito bem visualizado. A realidade aumentada, né? Hoje na área imobiliária é muito comum, né? Se coloca aqueles óculos virtuais e a pessoa navega pela unidade habitacional
A gente usa isso também em minas, né, em plano de mina, para poder visualizar as cavas futuras e entender como funciona. É bem interessante. E a gente tem o software, né, de gestão integrada hoje, por exemplo, hoje para fazer uma compra na consultora, o software já consulta o nosso estoque, já consulta o almoxarifado, já vê se tem para depois liberar para a gente poder comprar, para a gente não ter, digamos assim, mercadoria na prateleira e estar comprando de novo. E isso já, quando compra, já vai na contabilidade, já vai em contas a pagar, né? Tudo integrado. Isso é bem interessante. A novidade que surgiu aí nos últimos 2 anos são os caminhões autônomos, né? E agora os elétricos que funcionam. Então, ou seja, os caminhões começam a funcionar sem motorista e começam a funcionar sem combustível fóssil, né? E as ferramentas, tablet, smartphone, notebook, né? Que faz isso andar muito. Ah, mas tablet, smartphone, notebook já tem há muito tempo. Sim, mas o problema que eu vou falar para vocês é o outro lado do nosso slide. Nós temos lá uma mão de obra, que vocês viram, uma mão de obra direta, que é artesanal, né? Eles não têm muito acesso a esses tablets, smartphone. A gente tem que ter o pessoal lá disposto realmente a trabalhar, né? A trabalhar, que eu falo no sentido, digamos assim, tem que pôr a mão na massa, né? Não tem como o pedreiro, o servente do pedreiro, o bombeiro, né? Essas pessoas estão trabalhando direto com o que a gente está executando. Então, a gente tem uma diferença, né, entre essas tecnologias e o campo. Até mesmo, por exemplo, o telefone, porque o telefone no campo, com 150 pessoas trabalhando, você não consegue controlar os 150, e ele passa a ser uma situação, às vezes, de distração, 1 minutinho, 2 minutinhos, e ali é muito perigoso. Vocês viram aí que a gente tem andaime com 18, até com 25 metros, às vezes, né, para montar uma estrutura dessa, um vigamento de uma ponte, com 4, 5 pessoas, né? Então, ou seja, ali não pode ter 30 segundos de um desvio, o telefone não pode tocar, a pessoa tem que estar 100% atenta, né? Então, isso é uma dificuldade. A gente tem uma diferença, né, entre a realidade do escritório para a obra. Às vezes o escritório imagina que ele plota numa planta todas as disciplinas que ele tem, de forma colorida, né? Um tracinho azul, um tracinho amarelo e tal, mas isso, quando vai lá para o nosso encarregado, fica muito mais difícil dele separar naquela planta o que está acontecendo. Para o escritório, para a tecnologia BIM, né, é ótimo que você vê tudo, mas lá, para ele abrir uma frente de serviço com o pessoal, né, ele precisa de ter o material independente, né? O material para eletricista é um, o material para bombeiro é outro, né? Não dá para ser o mesmo material, senão as pessoas se confundem lá, né? Então, assim, a gente tem essa inversão de valores de escritório e obra, né? No escritório eu tenho muita tecnologia, muita gente com muita coisa, digamos assim, plugado 24 horas, né? E na obra eu tenho essa proibição por causa da desatenção, de um risco maior de acidente, né? Então, a gente ainda está vivendo um período aí que a gente está precisando de avançar e, ao mesmo tempo, a gente está meio, digamos assim, numa sombra que a gente não está tendo muita segurança ainda da forma de avançar, né? A gente não imagina, por exemplo, o pedreiro com um smartphone lendo a planta para poder fazer, né? Por enquanto, não. E a formação e qualificação melhor da nossa mão de obra, a gente não sabe se é um caminho, né? Quanto tempo vai demorar para esse caminho? A gente está lutando, digamos assim, junto com os sindicatos, com o Senai, com as empresas as empresas e entidades, instituições, né, que nos apoiam para a gente poder avançar com isso. Bom, aí eu pus uma fotinho só de um cenário de uma obra, né, para vocês terem uma noção. Essa obra de uns tanques para resfriamento do ar-condicionado do aeroporto internacional, né? Isso são obras robustas, apesar de você ter uma aparência pequena, ela tem aí em torno de 200 metros quadrados, mas o tanto de aço e concreto que leva para poder segurar os tanques, né? É um absurdo de peso que esses tanques fazem, sabe? Então, você vê o pessoal todo aí, né, trabalhando. Então, assim, é um pouco distante a realidade deles da nossa realidade do escritório, né? Não tem como negar isso.
E isso é uma das provocações que eu queria fazer para a gente poder conversar. Bom, o que a gente tem hoje, né, são os softwares de legislações aplicadas. Então, hoje a gente trabalha muito com o SAP, via Ariba, com o Oracle, que é o NIMBY, né? Mercado eletrônico. Então, ou seja, as empresas todas migram para isso, a gente faz cadastro, recebe convite, faz a concorrência por esses mecanismos, né? A gente tem hoje as leis gerais de proteção de dados, então você imagina, hoje a gente tem cerca de 600 colaboradores, a gente tem que proteger todos os dados desse pessoal, mas ao mesmo tempo a gente tem que passar esses dados para os nossos clientes, né? Porque como a gente tem muito encargo social e normalmente a gente tem uma carga muito grande de controle, e o cliente também quer ter esse controle, porque ele qualquer, digamos assim, problema que eu não recolha imposto, ele passa a ser um responsável, né? Ele é corresponsável com isso. A parte também de projetos, que a gente tem que segurar os dados, as soluções tecnológicas a gente tem que segurar. Então, isso hoje é um universo de coisa, né? O ESG, né? São os controles de aplicações internos e externos, são também, essa semana a gente lançou, viu o Sinduscon de Minas Gerais aqui, uma cartilha, ela está disponível, se vocês procurarem aí, o ESG aplicado a obras industriais, ele está disponível no site, bem interessante, é um primeiro passo para quem não conhece, né, para poder estar trabalhando. A parte de certificações, a gente tem que ter 1 milhão de certificações, né? Graças a Deus, a gente trabalha para ter mesmo, né? Então, a gente tem certificação de qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, né? A gente trabalha com as licenças ambientais, de equipamento, alvará provisório, definitivo, licença de jazida, né? Transporte de material, descarte de material. Então, é uma infinidade de situações. A gente segue todas as normas brasileiras, então, assim, a gente segue até, dependendo do cliente, porque como a gente atende mineração, é uma norma, alimentos é outra, siderurgia é outra, de alumínio é outra, né? A parte automobilística, papel e celulose, então são várias normas que a gente trabalha, e isso a gente precisa de software para poder gerir, para poder entender o que está acontecendo ali no dia a dia, né? A parte imobiliária, a Suzana vai poder falar, né? A gente hoje tem a norma de desempenho, onde que o legislador interfere no mercado, né, em defesa do consumidor, né, e isso gera uma reação em cadeia. E a gente tem a lei do distrato, que também é uma regulamentação do setor, feita também através de uma legislação, uma vez que começou a dar um problema muito grande. Então, ou seja, a gente precisa de ter software, legislação e atualização todos os dias. Eu já estou encerrando, tá, pessoal? Eu quero só mostrar para vocês as nossas interfaces. É a multidisciplinaridade de atividades e profissionais, né? Eu tenho profissionais de projeto, de planejamento, de orçamento de obras, de suprimentos, de que compra, que faz a logística, né? Tem a turma da contabilidade, né? E uma das coisas do ESG, né, é a transparência tributária, né? Que no Brasil, quem tinha que aplicar essa transparência era o governo, né, para poder explicar para a gente se nós estamos conseguindo pagar certo ou não. Porque é tanto tributo que a gente não sabe se... Até a gente quer pagar certo, mas estamos pagando certo? É verdade? Porque sempre tem uma lei de um artigo que foi não sei quando que aí aplica, né? É muito confuso. E isso tem que melhorar. Bom, a gente tem a parte aí de fundações, né? Então, ou seja, é profunda, com embaraço d'água, em solo, em rocha, como que é, as estruturas, qual que é a melhor solução, concreto, metálico, autoportante, né? Como que funcionam as instalações, o que o cliente precisa, se ele precisa de uma elétrica mais reforçada, se o problema é uma hidráulica, se é esgoto, se precisa de gases hospitalares, né? O que ele precisa, qual que é a rede de dados, né? A parte de saúde e segurança, né, como eu disse, né, ela é adaptável a cada indústria que a gente trabalha. Então, o pedreiro, às vezes, está de branco, porque é uma indústria alimentícia, às vezes ele está com um uniforme normal, às vezes ele está com um uniforme de anti-chamas, né, porque na siderúrgica pode ser que voe alguma fagulha, alguma coisa, então a gente vai adaptando sempre. E a nossa parte de logística sempre é muito pesada, muito forte, nosso armazenamento e nossa distribuição. Então, são várias empresas dentro de uma, né? Quando você pensa na empreiteira, né? E, por último, eu queria falar com vocês da gestão de crise em obras civis, né? Aí eu vou deixar uma reflexão também para vocês, que é isso aí. Se alguém já fez aí alguma obra, que seja
em casa ou uma reforma em casa de um banheiro, né, já sabe o que é uma gestão de crise em obra civil, né? É aquilo ali todo dia mesmo. É aquilo ali. Bom, então agradeço, tá? Espero ter cumprido meu tempo aí. Eu acho que a mensagem hoje que a gente deixa para sempre é: a gente tem que enxergar nossas vulnerabilidades, corrigir e avançar, né? Em busca de um crescimento sustentável nosso, de nossas empresas, de nossas cidades, de nossas equipes, né? Então, é isso. Agradeço muito, vou descompartilhar a tela aqui. Nós que agradecemos, Rodrigo, para você ter compartilhado esses cases realmente de obras, infraestrutura pesada realmente, tanto na área industrial quanto de infraestruturas. E realmente, empreender no Brasil parece fácil, com certeza não é nada fácil, mas temos toda certeza que vale a pena. Parabéns realmente pelos desafios que vocês enfrentam todos os dias. Emanuele, eu não sei se Obrigado. você conseguiu ver, a gente tem uma pergunta para a Suzana no chat e tem uma para o Ricardo também. Você consegue ver? Sim. Ah, perfeito. Suzana, qual a importância das políticas públicas para o desenvolvimento das smart cities? Fundamental, mas deixando claro um conceito. Os nossos projetos são privados, particulares, ou seja, a Planet é uma empresa 100% privada. Como é que entra a prefeitura? Eu sempre brinco falando, não me ajuda, mas não me atrapalha. Ou seja, a gente precisa de rapidez. Muitas vezes, tempo e dinheiro, e para nós tentar de aprovar, de resolver logo, já ajuda muito. Que seja claro, não estou falando de cortar burocracia no sentido que faz projetos da magnitude da Planet tem que atender todas as regras e todas as leis. Eu não estou falando de simplificar as aprovações, mas tem vezes que os prazos atrapalham de verdade, porque a nossa TIR já não é altíssima para o tipo de projeto e vai diminuindo. Portanto, para nós é muito importante não, entre aspas, perder tempo. Dito isso, claro que as prefeituras podem investir ajudando. Exemplo muito simples, a conectividade no período da pandemia provou como muitas comunidades foram fora do mundo, literalmente. Portanto, para nós ter água, ter esgoto, ter conectividade, significa mudar totalmente o projeto e a qualidade do projeto. Quando isso não tem, a gente providencia, mas o prazo é aquele que, pelo menos, poderia ajudar demais. Muito obrigado. Sempre a Rafaela, para a Suzana. Pergunta: achei muito interessante a apresentação, mas como fica a relação com o poder público? Quem faz a gestão das Smart Cities são empresas ou continua com o governo eleito? Como falei, os projetos são abertos, não são condomínios fechados. Isso significa que, legalmente falando, quando a gente entrega o projeto, quando o projeto é pronto, as áreas verdes, as áreas públicas, as áreas institucionais automaticamente viram públicas, são da prefeitura. Portanto, a prefeitura mesma que cuida. A gente entrega um produto de qualidade, com uma infraestrutura de altíssima qualidade, piso intertravado que facilita a manutenção, iluminação de LED que custa menos, mas a manutenção é da prefeitura. Quanto à parte, vamos dizer, social, nós temos um time de gestão social que acompanha os moradores, criando grupos de moradores, criando uma comissão dos moradores. Portanto, a parte social, a infraestrutura social é nossa. Todo aquele que é infraestrutura pública é da prefeitura, é do município. Perfeito. E temos uma pergunta para o Rodrigo. O quanto as mudanças climáticas impactam o planejamento e como vocês fazem para lidar com os eventos climáticos extremos? Rafaela, obrigado. Bom, vamos lá, né? Impacta. A gente tem alguns gráficos, né? Como eu disse, né? A gente tem o gráfico da chuva de 1000 anos, então ele é importante para os projetos de, digamos assim, principalmente que tenha embaraço d'água. A gente chama de embaraço d'água ponte. Tem embaraço d'água? Tem. Qual é a cheia dos últimos 1000 anos daquele rio ali?
aí a gente prevê isso, né? Então, a gente vai fazer, digamos assim, o tabuleiro, né, que a gente chama, a pista de rodagem dessa ponte, o mais alto possível, tendo essa referência dos 1000 dias, né? Dos 1000 anos, desculpa. Isso é uma situação, é um tipo de controle disso. As mudanças climáticas, elas atrapalham? Pois é. Quando a gente trata de um universo de 1000 anos, nem a gente tem certeza se atrapalha ou se não atrapalha, porque isso são dados estatísticos, né? Então, assim, a gente vai na engenharia com a estatística para poder pensar nisso. Trazendo mais no nosso dia a dia, as obras, né? Quando a gente vai iniciar uma obra, aí sim, também, a gente tem o quê? A gente tem um planejamento do que a gente vai conseguir fazer com um histórico de chuva daquela região. Então, por exemplo, hoje a gente está com uma obra em Poços de Caldas. A região de Poços de Caldas ela tem muita chuva nessa época do ano. Então, chove bastante, como o Sudeste, de uma forma geral, né? Começa agora em outubro, aí vai, hoje em dia vai até janeiro, né? E aí, fevereiro, março, já é mais tranquilo, depois fica muito seco. Então, a gente tenta planejar para quê? Para que as obras que tenham problema, digamos assim, com água, né? A gente consiga fazer no período muito seco. E depois a gente atacar a parte que a gente já não tem tanto problema com água. Ah, mas dá problema? Ah, dá. É aquilo que eu brinquei com vocês aí da gestão de crise, né? Obra dá problema todo dia. Todo dia. Então, a gente aluga tenda, a gente, né, monta grandes tendas para poder trabalhar. Às vezes o problema acontece com a chuva, então tem que ir lá socorrer de imediato, sabe? Então, isso depende muito, o nosso negócio depende muito do específico ali, né? Do qual que é o problema que a gente tem que resolver ou qual que é a necessidade do cliente que a gente tem que construir. Então, né, vai por esse caminho. Se a gente tem a condição de preparar um planejamento e tal, é isso, a gente evita a época de chuva para terraplenagem, fundação, para essa parte que a gente vai ter problema, tá? Muito obrigado. Temos mais uma pergunta do Rodrigo Barsotti para a Susana. Boa tarde, Susana. Nos projetos Smart City da Planet, existe alguma possibilidade de termos projetos Casa Verde e Amarela na região Sudeste? Ou a viabilidade, tanto em investidores quanto em captação de clientes, é melhor aproveitada nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste? Nós começamos a trabalhar aqui no Ceará, porque foi um projeto piloto, mas o objetivo é chegar em cada estado do Brasil. Portanto, a resposta é absolutamente sim, não vejo a hora de chegar. A gente está trabalhando com 2 projetos no Ceará, um em Rio Grande do Norte, 4 em São Paulo e chegamos. Me dá tempo que chegamos. Ótimo, excelente. Bárbara, não vejo mais perguntas e as que eventualmente não forem apresentadas, pedimos que nos enviem para o endereço italcam@italcam.com.br um e-mail e depois recolheremos as respostas e enviaremos aos destinatários. Chegando na conclusão do nosso trabalho, queria agradecer muito a presença de todos, particularmente agradecer aos nossos palestrantes, os convidados, realmente apresentaram cases realmente muito legais. Muito obrigado, tanto Susana quanto Rodrigo. E, obviamente, agradeço à diretoria do Coinfra por todo o suporte e apoio e, obviamente, de forma especial a todos vocês que nos acompanharam nesse evento. Convido a seguirem a italcam.sp em todas as mídias sociais e acompanharem as novidades do nosso comitê Coinfra. Lembrando que sua empresa também pode fazer parte desse nosso comitê. Para saber mais, entre em contato com o e-mail associados@italcam.com.br. Mais uma vez, obrigado a todos e um bom final de tarde. Obrigada a vocês todos, foi um prazer grande participar. Tchau!